Pai do Senhor, igreja. Amém. Bom, vamos começar a palavra de hoje. Eu vi uma história não lembro onde foi, eu estava tentando lembrar para trazer a fonte certa, mas não consegui lembrar. Provavelmente foi o Facebook, que é onde a gente mais tem lido as coisas ultimamente, né? A história contava de um menininho. O menino tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Ele chegou para o pai dele e falou para o pai dele assim: pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí o pai dele pegou e pensou, como que eu vou responder isso pro meu filho, né? Aí ele olhou para o céu e estava passando um avião lá em cima. Aí, olha lá, tá vendo aquele avião? Você vê ele grande ou você vê ele pequeno? Como que você vê esse avião? Aí ele olhou um pontinho, só pretinho passando. Aí falou: pai, é pequeno esse avião, hein? Aí falou: é pequeno? Então vamos dar uma volta. Aí colocou o menino no carro e chegou até o aeroporto com a criança. Ele levou ele embaixo do avião e falou: olha, qual o tamanho desse avião agora? Aí o moleque olhou assim: é grande esse avião, hein, pai? Aí o pai falou pro menino: do mesmo jeito vai ser Deus na sua vida. Quanto mais perto você chegar dele, maior você vai ver ele. Glória a Deus. E isso chamou muita atenção, me comoveu realmente. Falei, tão longe eu estava de Deus, e agora que eu estou começando a chegar mais perto, e realmente a gente começa a ver ele maior. Quanto mais perto a gente vai andando, vai caminhando. Primeiro que a gente não precisa contestar o tamanho de Deus, né? Para o nosso intelecto é praticamente impossível a gente conseguir sequer imaginar o tamanho de Deus. Se a gente for pensar na eternidade, tudo que a gente conhece aqui na Terra tem um começo, tem um meio, tem um fim. E Deus fala que não tem fim, não tem começo. Então, para o nosso intelecto humano, não tem chance da gente conseguir imaginar o tamanho de Deus. Deus que foi capaz de criar o céu, a terra, o mar, tudo que a gente vê à nossa volta, a estrela, a lua, a água. É muito poder para a gente conseguir calcular dentro da nossa força humana. As poucas pessoas que a gente se compara a Deus assim, né? Que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o que a gente conhece mais parecido com Deus é nós mesmos, os seres humanos. Ainda que não se compare, mas aí você vê uma pessoa que conseguiu inventar o avião, a luz elétrica, são pouquíssimas pessoas que conseguem criar alguma coisa. Imagina então o tamanho de Deus que criou tudo. Tudo que a gente vê, e as coisas se sustentam sozinho ainda. Então é muita coisa perto da gente, Deus. Não tem realmente comparação nenhuma. Não podemos comparar. Se a gente olhar para Deus e olhar, digamos, o bicho, o bicho, a natureza, tudo que Ele criou, os animais, é uma criação que a gente fica bobo, porque eles se reproduzem sozinhos, o passarinho cata aqui a semente da planta e espalha, e ela continua. Então não é uma criação que chega perto da gente, que a gente conseguiria imaginar algum dia, com as nossas forças, com o nosso intelecto, por mais inteligente que a gente seja. Então realmente não tem como a gente explicar Deus com as nossas palavras. Aí eu busquei na Bíblia, Isaías 40, eu vou falando um versículo, né, que eu vou ler pulando, começar do 12. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Aí o 15. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. 17. Para ele, as nações são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. 18. Com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? E agora o 21. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono, no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. E agora o 26, por último. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Realmente é algo maravilhoso, né? Esse Deus tão grande, tão poderoso, que a gente não consegue nem chegar perto de imaginar. Já que a gente não consegue imaginar o tamanho dele, que é impossível para a gente, eu catei aqui na Bíblia alguns exemplos do poder dele aqui na terra, das coisas que ele fez.
Um ou outro exemplo eu peguei aqui. Quando o povo estava lá no deserto, com fome, olha para um lado só terra, para o outro só terra, Deus fez cair pão do céu, maná. Isso não dá para a gente imaginar como que pode ter sido, porque é algo realmente sugoi. Depois, eles estão na frente do mar, atrás do exército chegando, aí Deus simplesmente abre o mar para o povo passar. Imagina esse poder, então. Poder que abre mar, que faz aparecer comida de onde não tem. Ele parou a rotação da terra, quando Josué orou. É contra a nossa lógica, né? Contra qualquer coisa que a gente possa pensar. Quando ele ficou bravo, ele fez cair um dilúvio, que é totalmente contra as leis da natureza, porque a gente sabe que gera calor a chuva, que seria impossível chover tanto para encher a terra de água do jeito que foi. São muitos exemplos, que esses aqui são do Velho Testamento. Aí veio Jesus, que é Deus, a gente crê nisso. Ele já nasceu de uma virgem, coisa que não tem como a gente fazer. Todo mundo nasce de uma mãe que teve um relacionamento com o pai. Então Jesus já veio nascendo de uma virgem. E ele continuou mostrando o poder de Deus. Ele ressuscitou morto, curou doente, cego, paralítico, multiplicou comida, transformou água em vinho. Mas os milagres de Jesus também a gente conhece, que são muitos, que mostram o poder de Deus. E mais do que tudo, a coisa que nós hoje conhecemos mais poderoso nos nossos olhos é a morte, porque a gente não consegue, ninguém consegue evitar a morte, não. E Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Então, seguiu mostrando o poder dele depois que Jesus veio no Novo Testamento também. Tudo isso é para a gente ver o tamanho do Deus que a gente serve. Em Tiago 4,8, a parte A diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Igual o pai do menino levou ele perto do avião para ver o tamanho real dele, a Bíblia nos induz, nos leva a nos achegar a Deus, para a gente poder ver o tamanho dele. Quanto mais perto a gente estiver dele, maior ele vai ser para a gente. Eu diria assim que o nosso medidor da distância entre nós e Deus, a gente pode dizer que seria a nossa fé. A fé que a gente tem nele, a gente pode conseguir medir. Deus está longe, Deus está perto, como que Deus está na nossa vida, se a gente começar a olhar para isso. Existem alguns exemplos na Bíblia de homens que tiveram uma fé que você fala, meu Deus, o Deus desse cara aí não tem explicação não. O Deus desse cara é o Deus, né? Eu catei aqui o exemplo de Abraão, que não tinha como não falar. É o pai da fé, todo mundo conhece ele como pai da fé. Ele é o cara que confiava tanto em Deus que Deus falava para ele, ó, faz isso, ele ia, amém, e fazia. E até hoje as pessoas falam, o Deus de Abraão, mas por quê? Porque ele tinha uma intimidade, ele estava perto de Deus e ele mostrou Deus para o mundo. Que em nome de Jesus a gente possa mais para frente as pessoas conhecerem, né? Falar o Deus do Júlio, o Deus do André, o Deus de cada irmão. Que a gente possa ser lembrado assim. Que a gente tenha uma intimidade com Deus e esteja perto dele. Moisés é até covardia falar, né? De quanto ele estava perto de Deus. Mas vamos abrir em Êxodo 33, para a gente ficar com um pouquinho de inveja e querer isso aí também. Se a gente catar Êxodo aqui e começar a ler, você vai ver tantas vezes Deus falou com Moisés, e Moisés falou com Deus, e Deus veio de novo e conversou com Moisés de novo. Você fala, eu quero também um telefone de Deus aí para mim falar com ele toda hora, igual Moisés falava. Ele saía da terra dele lá, do acampamento, e ia numa barraca que ele armava fora dali do lugar onde eles estavam para orar, para falar com Deus. Mas em Êxodo 33, 9, do 9 ao 11 eu vou ler aqui. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Já pensou a gente conseguir orar e Deus vir e a gente poder falar, eu converso com Deus como um amigo, face a face? A intimidade com Deus é se aproximar a Ele. Também tem a história de Jó, que tinha fé grande, que ele perdeu tudo, aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele, mesmo assim ele continuou com a fé em Deus. Ele sabia quem que ele era e o tamanho de Deus, e o lugar dele era ali, e ele em nenhum momento desconfiou de Deus. Simplesmente ele falou, Deus, era teu, o Senhor pegou de novo, e a gente aprender isso dele também, para a gente poder chegar perto de Deus. A gente, homem humano, eu digo assim, a gente tem a tendência a querer resolver tudo
tudo na nossa força. Enquanto a gente vê ali, eu posso ir ali, eu posso ir ali, a gente vai indo. Mas a Bíblia fala pra gente não ser assim, a gente realmente acreditar que Deus vai fazer as coisas pela gente, com a gente. Não que a gente tem que se acomodar e deitar lá no sofá e falar, Deus vai fazer tudo e amém. A gente geralmente só recorre a Deus quando as coisas já estão feias, já não tem o que fazer, falar, agora eu tenho que pedir para Deus porque a casa caiu e eu não posso mais fazer nada. Casos de doença, casos ruins, né? Em 2008, quando veio a crise, estava todo mundo tomando cubi, um monte de coisa ruim acontecendo no Japão. E lá na fábrica onde eu trabalho também, todo mundo tomando cubi, né? Aí chegou o dia, a gente trabalhava Hirokin e Akin, todo mundo trabalhava, todas as máquinas tinham Hantaiban bombando, todo mundo fazia 3 horas. Foi do nada, chegou num dia e despediu todo mundo do Akin. Dos brasileiros não sobrou nenhum, inclusive eu tomei cubi nesse dia, né? Sabe que eu não estava indo para a igreja, mas eu conhecia a palavra já, eu sabia a quem recorrer nas horas difíceis. Infelizmente, quando vem as coisas aperta, a gente acaba recorrendo a Deus, né? Que não seja só quando aperta, que a gente possa manter as coisas, né? Eu fui para casa triste, eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, eu tinha um filho pequeno. Eu orei para Deus, falei, Deus, agora não está mais no meu controle, eu não tenho o que fazer, não tenho dinheiro para ir embora. Dou suru, né? Me ajuda aí, porque eu não sei o que fazer. E aí no dia seguinte eu fui trabalhar, eles tinham dado aviso prévio, a gente ia trabalhar até dia 20. Aí eu cheguei lá, aí o Catiô falou, Júlio, eu queria conversar com você. Eu falei, vamos lá, né? Aí fui conversar com ele, ele falou, a gente tinha dado cubi para você ontem, todo mundo, mas o cara do dia que faz os dandori, que era o líder, ele ia ficar, mas ele falou que ele não quer ficar mais, que ele quer ir embora. E a gente quer que você fique no lugar dele. Eu tinha acabado de entrar no trabalho, não sabia nada, nem falava japonês, eu tinha 2 anos de Japão. Os caras escolheu eu no meio de tanta gente, de 20 anos de fábrica, de 10 anos de fábrica, que falava bem, que sabia bem o trabalho. E até hoje eu falo, se eu estou ali, é porque Deus me colocou ali e me sustentou. Hoje eu posso falar, meu Deus, foi maior do que aquela crise de 2008. E de fé em fé a gente vai crescendo. As pessoas que vencem enfermidades, muitas vezes veem as coisas na nossa vida. Isso faz a gente realmente chegar perto de Deus, porque quando a gente sai do nosso controle, a gente acaba procurando Deus mesmo. Então, a pessoa que venceu um câncer pode falar, meu Deus foi maior do que aquele câncer. Não vamos esperar que as coisas ruins cheguem na nossa vida para a gente poder falar o tamanho do nosso Deus para as pessoas. Vamos buscar Ele para eles verem através de tudo que a gente tem vivido o tamanho de Deus. A gente tem sempre que ter a consciência de onde a gente pode chegar com a nossa força. A gente sabe o nosso potencial. Fala, eu sei ali que eu posso chegar, eu posso fazer isso. Mas a gente tem que saber que com a força de Deus a gente vai muito mais longe. Muito, muito mais longe. Devemos sempre nos colocar na posição correta. Que Deus é infinitamente maior do que a gente. Isso indiscutivelmente. E crer que Ele sabe tudo, que Ele está no controle de tudo. E quanto mais fé a gente tiver, maior Deus vai ser nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que Ele se agrada daquele que tem fé. Em Hebreus 11, 6, um dos versículos mais conhecidos de todos, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, se você quer se aproximar de Deus, se você quer realmente, o que diz aqui? Que a gente tem que ter fé e que a gente tem que realmente crer que Ele existe. Se a gente crê que Deus existe e sabe que Deus é desse tamanho todo, o que nos impede? O que pode nos atrapalhar? Então, assim como na história, o menino chegou perto do avião e viu que era muito maior do que quando ele via de longe, esse versículo mostra que se a gente se aproximar de Deus, se nós nos achegarmos a Deus, Ele vai ser cada vez maior nas nossas vidas. E que possamos dizer assim, igual o Jó falou, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quando a gente estava no Brasil, provavelmente a gente tinha parentes aqui no Japão, todo mundo contava, a gente ouvia. Mas a gente não sabia como era, a gente conhecia de ouvir falar. A gente veio para cá e a gente está aqui, a gente está perto. A gente fala, agora meus olhos veem como é as coisas aqui. Que Deus seja assim para a gente também. Não seja um Deus que a gente só ouve falar, que a gente sabe, o Deus da Bíblia, o Deus que morreu na cruz. Que Ele seja o Deus da nossa vida, um Deus que a gente fala, eu ando com Ele, eu não conheço Ele só de ouvir falar. Eu conheço Ele porque eu vivo com Ele. E eu sei o tamanho dele para mim. Todos os milagres que a gente viu foram feitos na vida de homens que estavam perto de Deus. Homens que Deus usou a fé que eles tinham e por isso foram usados e viram tantos milagres acontecer, né? E Deus, realmente, esses homens foram os homens que tinham uma vida de entrega para Deus, uma vida de oração, de sacrifícios. É algo que a gente realmente tem que fazer para a gente se aproximar de Deus. Deus não muda.
Ele é o mesmo de sempre. Ontem, hoje, amanhã, daqui quantos anos, ele vai ser Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus grande. É o mesmo. Mas é lógico que ele quer que a gente se entregue por inteiro. Não, só nessa área aqui Deus vai me ajudar. Aqui eu vou me virando sozinho. Então vamos continuar nos entregando por inteiro. Tem uma parte da Bíblia que ela é muito falada. Em Êxodo 3:5, quando Deus fala para Moisés assim: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar que você está é lugar sagrado. Será que Deus era igual aqui no Japão, que tinha que tirar o sapato para entrar na presença dele? Será que sapato é pecado usar? Ou será que estava tudo limpinho e Deus não queria que ele sujasse lá com a areia do deserto de onde ele estava andando? Quando eu estava meditando nisso, Deus mostrou para mim que não era bem isso que ele queria dizer com isso. No meu modo de ver, ele queria que Moisés tivesse um contato direto com Deus. Que ele tirasse as sandálias que o separavam dele e que tivesse os pés no chão. Que quando a gente tira a sandália, nossos pés ficam no chão. Abraão, que foi o pai da fé, que a gente já falou dele, também mostrou que não havia entre ele e Deus. Quando ele foi provado, que Deus falou para ele: eu quero Isaac, sacrifica ele lá para mim. Ele mostrou que nem o amor por um filho estava entre ele e Deus. E a gente sabe quem foi Abraão. Então vamos seguir o exemplo de não deixar nada entre nós e Deus. Jó, que a gente já falou também, ele tinha muito dinheiro, era rico, ele tinha saúde. Deus tirou tudo, ele ficou pobre, perdeu todos os filhos, morreram. Perdeu a saúde, teve lepra, já estava lá, os bichos já queriam comer ele vivo. E mesmo assim, ele falava que era de Deus, Deus quis tirar, então não tinha problema. Ou seja, nada do que ele tinha era obstáculo entre ele e Deus. Deus era Deus para ele na riqueza, na pobreza, na saúde, igual no casamento, né? É Deus de todo jeito. Não interessa o que ele perdesse ou o que ele ganhasse. Deus honrou ele e graças ao poder de Deus ele teve dupla honra, né? Ele recebeu tudo em dobro no final da vida dele, recuperou tudo. Hoje Deus nos chama para viver coisas espetaculares com ele. Mas para isso a gente precisa refletir no que tem ficado entre nós e Deus. Qual sandália que a gente tem que tirar hoje para a gente poder realmente chegar e falar: eu estou perto de Deus? De repente nosso orgulho, nossa falta de perdão, de repente nossos filhos estão acima de Deus. O que tem ficado entre nós e Deus? Qual sandália que a gente tem que tirar hoje para a gente poder realmente chegar perto de Deus? Essas coisas vão afastando a gente de Deus e a gente começa a ver ele menor, ele pequenininho. Dos exemplos bíblicos de todos, esse eu não citei ainda, mas o que eu mais gosto é o de José do Egito. Sempre que eu gosto demais dessa passagem bíblica. Se você parar para ver, não teve nada de mágico. Ele não abriu o mar, não caiu pão lá na casa dele. Pelo contrário, ele sofreu pra caramba, mas ele sabia quem ele era, né? Ele passou por coisas que nós enfrentamos no dia a dia e mostrou como sair vencedor de todas as provas. Ele sempre foi constante. Sempre o mesmo, quando ele estava na prisão, ou quando ele estava na casa de Potifar, ou quando ele era governador, ele era José. O mesmo de sempre, o servo de Deus. Ele sofreu, coisa que a gente sofre hoje em dia, com a inveja dos irmãos, que falava lá que ele era o queridinho do papai, depois a calúnia, a mulher dando em cima dele. Ele podia muito bem ter ficado com ela, a mulher do chefe dele, mas ele não quis nada disso. Ele sabia quem ele era, Deus que ele servia e o propósito que Deus tinha na vida dele podia não se cumprir se ele pegasse uma dessas coisas e trouxesse para a vida dele. Isso ia separar ele de Deus e ele tinha fé que Deus falou para ele ia se cumprir. Quando o faraó teve o sonho lá e mandou chamar José para decifrar, mostra que José realmente tinha intimidade com Deus. Que ele falou assim: não é eu que vou te responder o sonho, mas sim o Senhor. Então ninguém fala assim que o Senhor está falando se não tiver uma intimidade com ele, se não estiver próximo dele. E o único caminho para chegar perto de Deus é Jesus. Ele mesmo nos falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, porque é muito fácil falar: vai para perto de Deus, vai para perto de Deus. Mas e aí, como que eu chego lá? Não sei voar, não sei. Então o caminho para chegar perto de Deus é Jesus Cristo. Não é fácil o caminho. Não é fácil porque a gente não pode mascarar aqui dizendo que vamos virar crente todo mundo e oba-oba, seus problemas acabou e já era. Não é fácil não. O próprio Jesus falou que a estreita é a porta, apertado o caminho, que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Falou também: no mundo tereis aflições. O caminho é difícil mesmo.
E nós que estamos nele sabemos já. Os que já começaram a trilhar, sabem que vem coisa, vem lutas. Mas Deus nos enviou o Espírito Santo. Em João 14:26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente já sabe que o caminho é Jesus. O caminho único é Jesus. Não adianta você querer chegar a Deus por outro caminho. E é o Espírito Santo que nos leva para Ele. O Espírito Santo é como se fosse nosso navigator especial, espiritual. Ele que vai nos guiando, falando, ó, vai por aqui. Ó, deixa isso aí de lado, é melhor você não vai não, essa rua aí pode ser sem saída. A gente vai sendo guiado por Ele e Ele nos leva a Jesus. E nos leva ao Pai. É o único caminho para a gente chegar perto de Deus. Outra coisa que Deus nos ensina, no Salmo 55:22, a parte A fala assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Se a gente tem uma caminhada para fazer, é muito mais fácil a gente fazer sem peso. Carregando um monte de coisa, a gente vai andar mais devagar, a gente vai demorar mais para chegar. E a gente já viu antes que a gente tem que acreditar, que realmente que quem busca Deus tem que acreditar que Deus existe. Se a gente acredita que Deus existe, e Ele mesmo fala, lança o teu fardo sobre mim. Então, o que a gente tem, que a gente fala, não, isso aqui eu não consigo me livrar disso, isso aqui não vou conseguir chegar com isso aqui perto de Deus. Aquele pecado Deus não vai me perdoar. Então a gente está duvidando que Deus existe. Como que a gente vai chegar perto de Deus? Jesus morreu na cruz e disse que todos os nossos pecados seriam perdoados através desse sacrifício. Então vamos se livrar realmente dessas coisas, nossos fardos, essas coisas que a gente pensa que não tem jeito, que não tem solução. Olha o tamanho do nosso Deus. Tem solução sim, vamos se livrar disso para a gente poder andar mais rápido. Não pensa que a morte de Jesus foi em vão naquela cruz. Amém? Sabemos que sem peso a gente pode caminhar muito mais rápido para perto de Deus. E em Isaías 40, como a gente leu antes, no 31, fala assim: e os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, se no caminho você começar a ficar cansado, você tem promessa aqui que Deus vai te sustentar e vai te levar. Fala, não filho, vai lá, você pode continuar. Então não vamos desistir nunca desse caminho, que a gente tem o Espírito Santo para nos guiar, a gente tem o caminho que é Jesus. Tudo que Deus quer é que a gente dê o primeiro passo. A gente tem um Deus enorme, que quanto mais perto dele, maior ele vai se mostrar para nós. E isso é um ciclo que você aceita Jesus, dá o primeiro passo. Aí você vê Deus começar a agir na sua vida. A sua fé aumenta. Sua fé aumentando, Deus vai começar a fazer uma coisa ainda maior na sua vida. E aí sua fé, você vai ver aquilo vai aumentar mais. E a fé vai aumentando, nós vamos chegando mais perto, Deus vai ficando grande na nossa frente. De fé em fé a gente vai chegando. Que a gente possa realmente vivendo de fé em fé, e que a gente possa dizer que a gente combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé no fim de tudo. Para a gente correr uma maratona, a gente sabe que tem que correr vários metros. Não adianta você falar, vou correr 1 quilômetro de uma vez, que não dá. Você tem que ir metro por metro, metro por metro. E assim que seja a nossa vida com Deus. Não importa onde a distância que a gente está hoje. Se a gente está vendo Deus pequeno, a gente dá o primeiro passo. Que quem já deu sabe que é aceitar Jesus. Quem não deu, que possa querer em nome de Jesus dar o primeiro passo. E aí a gente vai, um passo. Aí vem uma coisa, a gente vai orar, vai começar a buscar. Outro passo, a gente começa a conhecer a palavra. Eu li aqui isso aqui, não entendia nada. Comecei a entender. Outro passo que me leva para perto de Deus. Então vários passos a gente vai chegando, vai andando. É uma maratona assim, de muito tempo, de uma vida inteira. Mas como a gente cantou, vai valer a pena. Amém? Vamos deixar então o Espírito Santo nos guiar sempre para perto de Deus pelo caminho que é Jesus Cristo. E aí a gente vai chegar perto do Pai e vamos poder dizer assim, ó, final já que hoje à tarde Deus estava repassando tudo, aí Deus falou, pede esses louvores que a gente cantou, e Ele falou assim, ó, que a gente possa dizer assim: valeu a pena tirar as sandálias para ver o quão grande é o meu Deus. Então vamos realmente tirar tudo que nos separa de Deus, nos entregar a Ele, nos colocar na nossa posição de que a gente realmente é humano, é frágil, é fraco, mas nosso Deus não. Nosso Deus é o Deus do impossível. E seguir no caminho dele até aquele dia que a gente vai poder ver Ele face a face. Amém?